Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um de vocês. Hoje eu vou trazer um assunto que é de supra importância para a nossa vida. Talvez o assunto que eu vou falar não agrade a todos os públicos, mas a verdade é que todos nós vivemos isso nas nossas vidas, ao menos em um determinado período de tempo. E eu vou falar que o assunto é sobre a rebelião. Ela é algo que traz muitos estragos, muitas más consequências. O que é rebelião? Rebelião significa se rebeliar contra o Senhor nosso Deus. Significa ser um oponente, significa rebelar-se, ou seja, aparecer e ser, como diz, um cabeça de algo contrário ao que é unidade. Então, isso são conceitos muito básicos sobre o que é se rebeliar. A rebelião nós vemos em qualquer lugar. Pessoas traem pessoas, isso é uma forma de rebelião. Pessoas, grupo de pessoas saem do meio de outro grupo que tinha o mesmo parecer, o mesmo pensamento, sai para fazer o mal, é um tipo de rebelião. Nós sabemos que o problema do querubim ungido, além do orgulho, ele também causou rebelião, que a Bíblia diz que ele arrastou consigo uma terça parte dos anjos que foram lançados na terra. A palavra de Deus fala que Acã desobedeceu a palavra do Senhor, e por causa de Acã, Josué e a nação de Israel quase perecem na mão dos inimigos, e teve que o Senhor mostrar a Josué, e ele ali rebeliou-se contra a vontade de Deus, por causa de pequenas coisas, e no fim perdeu a vida, perdeu tudo. Outro exemplo foi Saul, que o Senhor escolheu para ser rei. Embora não fosse a vontade do coração de Deus escolher nenhum rei para Israel, mas o primeiro rei, que foi Saul, o povo queria tanto um rei, o Senhor deu. E o Senhor mudou o coração de Saul, mas ele resolveu a continuar agindo da forma que ele queria. Então isso também é um tipo de rebelião. Quando a Bíblia fala, quando a pessoa sabe fazer o que é certo e não faz, é pecado, é uma rebelião também. Então é tanto que o profeta Samuel, ele disse a Saul, no capítulo de 1 Samuel 15, versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos, em sacrifícios, ou que obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é o melhor do que sacrificar, o atender é o melhor do que gordura de carneiros, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e o porfiar, ou seja, o lutar contra o Senhor, contra algo que é dos outros para tomar, lutar pelas coisas erradas, faz parte de rebelião. E aqui diz: o porfiar é como iniquidade e idolatria, porquanto o Senhor disse através de Samuel para Saul: porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então ali Saul passou ainda 40 anos no reinado de Israel, mas era atormentado pelo espírito maligno. O espírito maligno só saía quando Davi tocava a harpa, e esse homem, ele não teve um bom reinado, ele não teve uma boa vida. Tem gente que se rebelia contra os princípios de Deus e pega e faz assim: aí, eu estou vivendo bem até hoje, não aconteceu nada comigo, não aconteceu o colher, a lei da semeadura não veio para a minha vida.
Aí eu quero lhe dizer que não veio por enquanto, mas virá. E eu quero dizer que além de vir nessa terra, também virá pós-eternidade. Então, portanto, não se vanglorie, porque por enquanto não veio, porque o Senhor tem suas maneiras de surpreender, tanto para abençoar os seus servos, como também para, assim, punir, para executar a sua justiça. Então, portanto, não se vangloria, não. É melhor ficar calado ou calada, ou então buscar a Deus e pedir perdão dos pecados, e não vai nesse teu pensamento, não, porque enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E assim é muitas vezes orgulhoso. Se a rebelião derrubou o querubim ungido, se a rebelião derrubou Saul, se a rebelião derrubou tantos israelitas na época que foram adorar o bezerro de ouro, e o Senhor tirou e fulminou, aí você é diferente. Então, é melhor você sair da ilusão, como diz, do engano da sua mente. Porque uma hora virá. Ninguém constrói felicidade em cima da tristeza dos outros. Mulher não constrói felicidade, homem não constrói felicidade em cima de coisas erradas. Não se constrói, mas se constrói naquilo que é reto, naquilo que é bom, naquilo que é viável, naquilo que é honesto. O querubim ungido queria ser Deus, o Senhor não fez ele para ser Deus, já existiu o próprio Deus, mas ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Olha a ambição e a rebelião que ele fez, 1/3 de anjo virou demônio. Aí certamente, se alguém disser, será que estão arrependidos? Com certeza existe algum arrependido, porque a sentença já foi dada. Agora, é tarde demais, agora para nós humanos ainda temos a chance de se arrepender. E o exemplo que eu vou dar para exemplificar os seres humanos é o exemplo do filho pródigo. O que é, como diz o nome pródigo, o que é que significa? Rebelde. É o que significa o nome pródigo. E o que é que fez o filho pródigo? No capítulo 15 de Lucas, versículo 11, diz assim: e disse, um certo homem tinha 2 filhos, ou seja, um homem maduro tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me o que é meu, a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Sabe que tem gente que é capaz de matar pai e mãe para ficar com a herança antes do tempo? O pai e a mãe tá vivinha da Silva, e faz por onde a matar, faz por onde para querer a herança. Esse aqui não foi por onde matar não, mas ele foi bem categórico. Ele olhou pro pai e disse: dá o que é meu. É meu por direito, me dá que eu quero viver minha vida. E a pessoa às vezes não nota nem que isso é um tipo de rebelião. Entende que é um direito e que não é bem assim as coisas. Bom é a pessoa ter as coisas na direção de Deus, no tempo de Deus, conforme a vontade de Deus e o que Deus der. Isso é que é o bom para todo ser humano. Não queira as coisas que não é para você, nem tomando dos outros, nem vamos dizer assim, fazendo por onde e fazendo infortúnio para os outros, aprontando para os outros ser chamado de culpado, e você ter benefícios ou se safar com isso, porque você não vai, porque o Senhor vê todas as coisas. Então é bom nós escutarmos a palavra e botar o juízo no lugar enquanto a gente pode. Aí aqui diz que o moço disse da fazenda, a parte da fazenda, o que é meu. Mas olha para aí, o pai estava vivo. O irmão mais velho, mais sábio, trabalhando. O mais novo teve essa audácia de dizer, dá o que é meu, que eu quero ir embora. Essa gente nova aí, que quando completa 18, 20 anos, acha que sabe tudo. Quer tudo do jeito que quer viver sozinho. Quer viver sozinho? Vai trabalhar, meu filho. Vai trabalhar, abençoadinha. Vai trabalhar.
Para você saber o suor do que é a responsabilidade, porque virou de maior, porque quer o que quer. Aí era mimado pelo pai e pela mãe e achava ruim. Aí virou de maior e disse que quer fazer tudo. Pois muito bem. Quem é de maior tem responsabilidade, ó, civil, sabe? Se fizer alguma besteira, pode ir pro grampo, pra chave, tá certo? Quem é de maior, o que é que acontece? Se não andar direito, vai pro grampo. Quem é de maior tem que lavar suas próprias roupas. Quem é de maior tem que procurar um trabalho para ajudar o pai e a mãe dentro de casa, tá certo? Quem é de maior tem que fazer por onde ter responsabilidades. Ou você vai pensar que seu pai e sua mãe vai fazer o que você quiser e você vai sair a hora que quer, chegar a hora que quer, ter 18 anos de idade. Pois se você se comporta assim, você cava o buraco para você mesmo. Essa é a realidade. Foi esse aqui. Ele só não morreu porque ele não era idiota. Ele foi se reconciliar com o Senhor, que eu falo logo assim porque é verdade. Ele foi se reconciliar com o Pai, mas se ele tivesse continuado na pisada que ele começou, ele tinha ido para a cova, para o buraco, para o inferno direto e sem herança, e sem pai, sem nada, nada na vida, por causa da rebelião dele. Triste é quem se rebela, principalmente contra as coisas que é do Senhor. Se rebela, tem gente que se rebela contra o líder, tem gente que se rebela contra o próprio Deus, tem gente que se rebela. O querubim ungido fez isso. Aí como diz, aí você acha que vai ser diferente com você. Mas nunca, não é diferente com ninguém. A diferença é que Deus é muito misericordioso. Se a gente pede perdão, o Senhor é poderoso para perdoar. Mas a colheita da nossa semeadura a gente colhe direitinho, mas colhe mesmo. Agora é claro que quem pede muita misericórdia, o Senhor tem misericórdia, mas não deixa de colher não, colhe, viu? Fique sabendo. Então aqui o rebelde, ele disse, dá o que é meu. A parte da fazenda é minha. E a Bíblia diz que o pai, ele fez isso em poucos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, que como diz, riquezas na Bíblia também é chamada de fazenda, vivendo dissolutamente. Sabe o que é dissolutamente? Sem freio. É dessa gente nova que eu falo, sabe? Que mal completa 18, 20 anos, assim, foi criado com tudo na mão, o pai dando tudo, a mãe fazendo tudo. Aí quando chega essa idade, aí acha que é grande coisa. Aí, como diz, aí pega assim no fácil, aí desperdiça tudo, lança tudo fora, e é com festa, e é com coisa cara, e é assim, não respeita os pais. Outros querem botar pai em asilo. Eu nunca vi esse tipo de coisa, sabe? Isso é muito desumano. Mas vem do querubim ungido, que ele foi o primeiro a se rebeliar. E aí acontece isso aí ele foi viver dissolutamente como ele quis, da maneira que ele queria, enquanto tinha dinheiro, tinha amigo por perto, mas depois ele caiu na lástima e não tinha ninguém para ajudar ele. É o versículo seguinte: e havendo gastado tudo, e foi em pouco tempo, viu, que o pai juntou, suou para ter, ele gastou em poucos tempos assim, ó, rogou, esbanjou tudo fora, desse jeito aí. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. Ou seja, ele tinha tudo na casa do pai. Ele era amado pelo pai. Ele tinha comida providenciada para ele. Ele tinha onde reclinar a cabeça. Ele ali trabalhava junto com o pai, que o pai já não podia trabalhar sozinho. Tendo 2 homens, tinha que os 2 homens trabalhar e ajudar o pai. É isso mesmo. Mas ele não, ele queria folgar, ele queria viver. Ele queria assim, sabe? Viver da forma dele. Como diz, porque gente dessa idade aí, 18 anos, 20, sonha, sabe? Tem tanta coisa assim na mente, assim, é tanto sonho. Aí pra botar o juiz no lugar, só depois que apanha muito, só depois que a vida ensina, só depois que o próprio Deus aperta, só depois que vê que quebrou a cara, assim. Aí é que põe o juiz no lugar, é assim. Eu não tô falando de que todos são assim, mas a grande maioria é desse jeito aí. Aí o que é que acontece? Aí aqui diz que chegou-se a um dos da cidade daquela terra,
o qual mandou para os seus campos para apacentar porcos. Aí eu pergunto, um rapaz que tinha tudo na mão, não fala na Bíblia se ele tinha uma mãe, talvez não, mas tinha um pai. Tinha tudo na mão, tinha fazenda, tinha ali riqueza, tinha o amor do pai, tinha ali a companhia do irmão, tinha comida, tinha empregados e que com certeza respeitavam ele porque olhavam para ele e diziam, é o filho do patrão. E caí numa situação onde a Bíblia diz aqui no versículo 16 que ele desejava encher a barriga com a alfarroba dos porcos, com comida de porco. E ainda mais não recebia não, viu? Mas não recebia mesmo, porque a comida era para os porcos, não era para ele. Ou seja, ele se tão desvalorizou-se na rebelião dele, que os porcos valiam mais do que ele. Que o dono disse assim, olha, não é para você comer não, viu? Eu dei aqui um emprego para você cuidar dos meus porcos e você não coma nada deles não, viu? É deles, não é para você não. E sabe que tem gente trazendo para o âmbito espiritual é assim? Tá na casa do pai, às vezes, como diz, com lutas, mas tem paz. O Senhor nosso Deus é poderoso, Ele existe, Ele consola, Ele abre porta, Ele dá família, Ele dá empresa, Ele supra as necessidades da pessoa, Ele dá paz, Ele faz tanta coisa, mas o ser humano tem a inclinação para se rebeliar mesmo, a carne tem, sabe? Que às vezes diz assim, não, tô cansado dessa vidinha, eu quero ir lá pro mundo, porque lá pro mundo pode dançar, lá no mundo pode não sei aonde, lá no mundo pode fazer o que bem quer, da maneira que quer, aí vai, aí se arrebenta, e depois vem pra igreja de novo, e louvado seja Deus que teve o ver de que foi e teve o ver de volta. E quando não tem um ver de volta? Porque tem uns que não tem ver de volta não, viu? Tem uns que não tem ver de volta. Vai, fica pra lá mesmo, morre lá, o mundo mata, Satanás mata, rouba, destrói, acaba, ilude, sabe? Não houve conselhos de mais velho, não houve conselho de líder, não houve conselho de nada, quer fazer o que quer, acha que tudo é antiquado, que deve ser, estamos no século 21, e lá, pois viva como você quiser, tá certo? Agora sabendo que as consequências cada um colhe depois. Aqui a Bíblia diz que ele desejava comer as bolotas dos porcos, comida de porco. E eu digo a vocês, como filho de Deus, trazendo para o âmbito espiritual, o Senhor não deseja o pior para ninguém, não. Eu não vou aqui pregar a teologia da prosperidade, que eu estarei mentindo, no sentido de toda pessoa é obrigada a ser rica. Não. Mas eu garanto que o Senhor... Ele disse, como disse Davi, ele disse, fui moço e hoje sou velho. E nunca vi aqueles que servem ao Senhor, nem a sua descendência, mendigar o pão. Ou seja, o Senhor abençoa a pessoa. O salário da pessoa dá para comprar as coisas. Vem outro e dá uma coisa e dá outra. Sabe? O Senhor abençoa. A pessoa tem paz na sua casa. Ela deita com o travesseiro em paz. Sabe? Ao passo que muitos por aí tem tanta coisa. Diz que tem tudo, mas não tem nada. Porque se morre, fica pros outros. Toma, é tomada e não leva nada consigo. E diz que tem tudo. É assim. E tem outros que não tem nada, mas tem um dono da vida, tem tudo. É assim, tá escrito. Aí a Bíblia diz o quê? Que esse rapaz, ele cai em si, versículo 17. Cai em si e diz, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de fome, e eu aqui pereço de fome, eu levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e vou dizer a ele, pai, pequei contra o céu, e pequei perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me pelo menos como um dos teus trabalhadores. Ou seja, esse cair em si é o primeiro ponto que leva ao verdadeiro arrependimento. Cair em si significa cair a ficha, como diz o brasileiro, para abrir a mente assim que estava embotada, passar a ver a coisa no ângulo certo.
perceber que estava cego, que estava errado. Foi o que aconteceu com esse rapaz. Ele caiu em si e começou a pensar, essa hora eu sei o que é que meu pai está fazendo, ele está fazendo isso. Os trabalhadores dele, essa hora estão comendo, tem comida, tem tudo. E eu aqui sendo filho pereço, morro de fome. Mas aí alguns dizem assim, Deus é injusto. Eu disse, quem? E eu vou dizer, como Deus é injusto se o ser humano que procura acha? Ele não foi procurar? O que ele queria achou. É assim. A gente paga pelos nossos próprios erros. É a lei da semeadura. Não vem culpar Deus, botar a culpa em Deus, nos outros, Satanás não. É a pessoa. A pessoa tem capacidade de escolher o que é bem para si e o que não é bem para si, o que não é bom para si. Ele não escolheu. Ele não quis, como diz Abalar. Ele não quis mostrar que era o jovem mais rico ali da terra longínqua. Ele foi. Só que ele jogou tudo fora. Porque não sabia administrar. Porque não era o tempo. Porque não era daquela maneira. Porque não é na rebelião. Porque não é de forma forçosa. Porque não é dessa maneira que Deus abençoa. Ele vai cair em si. Glória a Jesus, que ele estava vivo para cair em si. Ainda, glória a Deus. E ele disse, eu vou me levantar. Eu vou ter com meu pai. Eu vou dizer a ele, pai, eu pequei contra o céu e pequei perante ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas pelo menos me faz como um dos teus trabalhadores. Ou seja, trazendo isso para o âmbito espiritual, ótimo quando a pessoa cai em si, reconhece os seus pecados, e todos têm, e ninguém aponta ninguém, porque todos têm pecados, todos nós éramos pecadores e destituídos da glória de Deus, e o sacrifício do Senhor Jesus não é na crença de que o Senhor vai salvar todo mundo, não, é a crença de que Ele pagou o preço para que tivéssemos oportunidade de crer nele e sermos redimidos, é outra coisa, e preservarmos, como diz, o caminho da fé e da santificação, porque sem essas coisas ninguém verá o Senhor, está escrito. Aí aqui ele cai em si. Aí ele diz, levantar-me-ei e irei, porque tem gente que diz assim, eu vou voltar para a presença do Pai, para a casa do Pai. Eu vou para semana que vem eu vou. Não, para o mês eu vou. Não, eu vou terça-feira. Eu ouvi falar de um que disse assim, domingo eu vou. Isso era numa segunda, numa quinta mataram ele. E não foi. Ou seja, quando receber um toque do Senhor para voltar para o Senhor, vá! E vá de todo o coração. Agora não vá amarrado, nem vá irado e nem vá com medo do inferno, não, porque você não vai receber nada. Vai ser igual Judas. Só vai se encher de, como diz, de remorso. Realmente eu sou um pecador. Realmente eu faço isso, realmente isso. E o Senhor não quer que ninguém carregue esse tipo de culpa, o Senhor quer nos libertar desse tipo de culpa. Ele quer que venhamos a ser pessoas melhores a cada dia, é isso que Ele quer. Aí aqui diz, que Ele diz, levantar-me e irei, e foi mesmo, esse foi, porque tem gente que diz assim, eu não tenho força. Eu tô com tanto problema. Eu não posso me ajoelhar porque tenho artrose. Eu não posso buscar Deus, que eu não posso sair daqui. Às vezes a igreja é bem pertinho. Eu não posso ir. Eu sinto uma coisa amarrada. Você vai morrer desse jeito aí. Porque se a gente não vence as barreiras espirituais, se a gente não procura vencer aquilo que nos prende, isso pode matar uma pessoa. Quantos aí em depressão, quantos aí se jogando da ponte, quantos aí que vai dormir e não acorda? Eu conheço pessoas que vai dormir, tem que dormir de luz ligada, porque morre de medo de não acordar mais, a luz tem que estar ligada. É assim. Não brinca não, que a coisa tá séria. Aí aqui ele foi atrás do pai, mas o pai o amava demais.
Ele podia cometer os erros que fosse, mas o Pai não ia deixar de amá-lo. Assim é o nosso Deus, o amor dele por nós é incondicional. Mas não quer dizer que pelo amor dele ser incondicional, que ele vai aceitar todo tipo de coisa que nós fazemos e ainda dar salvação, não. Porque se eu faço uma coisa que ele diz para não fazer e eu faço, eu estou em rebelião. E se eu estou em rebelião, aí o Senhor, ele vai, como diz, ele nos ama, mas espera que a gente mude o pensamento, o comportamento, a conduta, que caia a ficha. Aí por isso que o Senhor dá tempo. Aí por isso que o Senhor dá livramento. Aí é por isso que o Senhor trata com tanto amor, tanta misericórdia. É porque aquela pessoa merece. Ninguém merece nada. Qual era o pecador que teria o calibre de dizer assim: eu mereço que Jesus morresse por mim, eu mereço? Nenhum, minha gente. Nenhum. Mas ele mesmo se esvaziou do seu esplendor, se fez de forma de filho, porque veio de ventre de mulher, deu a sua vida por nós, para que todo aquele que crê nele, para que todo aquele que veja a palavra dele, não pereça, mas tenha vida eterna. Foi isso que ele fez. Aí aqui o filho vai e chega. Aí versículo 20, levantando-se foi para o seu pai, quando ainda estava longe, viu seu pai e moveu-se de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe aos pescoços e o beijou. Esse é que é amor de pai, que não olhou se estava mais rico, se não olhou se estava limpo, que não olhou se ele vinha com alguém, que não olhou o jeito que ele estava, mas foi, o abraçou, beijou aquele filho, porque ele amava demais aquele filho. Não importou com nada se veio mais rico ou se deixou de vir, o que é que fez com o dinheiro, nada! Porque assim é o nosso Deus. Quando vamos até ele, ele tem tanto amor por nós. Agora é claro que quem vai até ele não permanece como está. Algumas mudanças, elas acontecem. Porque tem coisas que não condizem com a palavra de Deus. E não adianta querer insistir, não adianta querer driblar isso, e não adianta querer encaixar o estilo de vida que você quer no evangelho, porque você não vai conseguir dobrar a vontade do Criador e não vai conseguir ser feliz com isso. Não adianta. Aí aqui diz, e o filho disse: pai, eu pequei contra os céus, eu pequei perante ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Ele aqui estava certo? Estava. A vida ensinou esse rapaz a ter um pouco de juízo. Tá, ele amadureceu aqui. Porque antes ele estava cheio do ego, cheio de si, dá o que é meu. É meu. Que não era do pai. O pai estava vivendo a Silva, só seria dele depois que o pai partisse. Mas o pai deu a herança antecipada. E ele gastou com o que bem quis. E aqui não, ele disse: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti. Eu não sou digno de ser chamado filho do Senhor, não. Pai, mas pai, aí quando ele ia dizer para pedir para ser um trabalhador, aí o pai, diz aqui versículo 22, mas o pai disse aos seus servos: trazei-me depressa melhor roupa, vestilho, ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, trazei um bezerro cevado e matai-o, e vamos comer e nos alegrar. Ou seja, grande foi a alegria desse pai. Igual está na Bíblia que grande é a alegria de um pecador quando se arrepende. A festa nos céus, para você que não sabe. Às vezes você diz assim: meu Deus, se eu pudesse comprar esse prédio, se eu pudesse comprar esse carro, se eu pudesse comprar isso. E a tua alma vale mais do que o mundo inteiro para o Criador, aquele que te criou. Aquele que, se você se apegar a ele, ele é dono do ouro, ele é dono da prata. Ele é dono de tudo, ele pode todas as coisas. Mas ele quer uma coisa, igual como ele fez com Laodiceia. Laodiceia, a igreja portentosa, riquíssima. Louvado seja Deus, riquíssima. Mas o Senhor Jesus estava do lado de fora.
Eis que estou à porta e bato. Se está na porta batendo, é porque está onde? Do lado de dentro? Não, é porque está do lado de fora. Aí disse, aquele que der ouvido e deixar eu entrar, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, enquanto o povo estava lá se orgulhando por ter o templo mais bonito, porque tudo era mais bonito, porque tudo era grande esplendor, sou contra isso não. Isso é muito bonito de se ver. Mas a conduta do povo é que o Senhor disse que nem era fria, nem era quente. Por isso que ele disse, vomitar-te-ei para fora. Porque tu não sabe o que é que tu quer da vida. Tu não sabe quem tu és. Tu é frio, tu é quente, tu é o quê? Tu é meio termo. E a Bíblia diz que a palavra do Senhor é sim, sim, não, não. E o que provém outra coisa vem do maligno. Aí o Senhor estava do lado de fora da porta, porque não bate dentro. Quem está do lado de dentro não bate, né? Só se for para sair. Aí ele disse, estou à porta e bato. Se alguém deixar eu entrar, eu entrarei em sua casa, em sua vida, cearei com ele e ele comigo. Foi o que o Senhor falou. E aí é o que ele quer de todos nós. O Senhor não faz acepção de pessoas. Gente, às vezes, para justificar seus atos, para justificar a maneira deturpada, às vezes, de vida, pessoas. Quantas pessoas, às vezes, citavam esse texto? Deus não faz acepção de pessoas. E eu digo, é verdade. Mas o que é mais verdade ainda é que é a nossa vida que vai definir o nosso destinatário eterno. O nosso estilo de vida. Se foi agradando a Deus ou se não foi, se foi para o Senhor Jesus ou se não foi, se foi a porta estreita ou se foi a porta larga, se foi conforme obediência e colocar os desejos da carne ao senhorio do Senhor Jesus Cristo, ou se foi vivendo dissolutamente como esse aqui. Então é isso aí que vai nos dar o destinatário eterno. Agora Deus não faz acepção de pessoa não. Para ele não importa se está de sandália ou se tem sapato, ou se está muito bonito, ou se é mais forte, ou se é mais magro, ou se é mais alto, ou se é mais baixo, ou se é de um país, ou se é de outro. Ele criou todos. Isso é muito claro. Mas o que nem todos enxergam é o estilo de vida, é a colheita, que não se tem só na terra, não. Ela repercute até pós-eternidade. E aqui, louvado seja o nome do Senhor. O pai se alegrou com esse filho e disse, trazei a melhor roupa, põe anel, deem um banho nele, façam ele vestir a melhor roupa, põe anel, sandália nos pés, e vamos pegar um bezerro cevado e vamos matar, vamos comer, vamos fazer festa aqui, que eu estou muito feliz, meu filho voltou para casa e não quis saber se o filho enricou, se o filho dobrou o dinheiro, se o filho, como disse, que é que fez da vida. Ele não quis saber, porque ele amava seu filho. O Senhor, ele diz que quando nós vemos, nos aproximamos dele com interesse de coração, ele lança no mar do esquecimento os nossos pecados. Agora não os pecados de hoje e de sempre não, é os pecados que fizemos até antes de vir até ele. E depois a gente tem que cuidar para continuar na porta estreita, é assim. Aí aqui diz que o pai, como diz, ele diz, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Aí aqui ele está falando absolutamente no âmbito espiritual. Ou seja, o filho estava morto, como? Estava, como diz, morto espiritualmente. Era vivo, mas estava vazio, mas estava vivendo a vida errada, mas estava distante da casa do pai, mas estava distante de tudo e de todos. Estava, como diz, como morto. Ninguém sabia o paradeiro, ninguém sabia nada. E diz, e reviveu, ou seja, acordou. Ele despertou, ele amadureceu. Ele estava perdido, ou seja, esse menino fez besteira.
Ele se perdeu, mas ele foi achado. Nós conseguimos encontrar ele, ele conseguiu chegar. Ele achou o juízo dele, glória a Deus, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música, ouviu as danças, chamou um dos servos e disse assim: o que é isso aí que o pai está fazendo? O que é isso? Aí um dos servos respondeu assim, disse: teu irmão, ele veio e teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar na festa, o mais velho. E saindo, o pai estava com ele, ou seja, em parte era compreensível, porque aquele filho era o mais sábio, era mais ajuizado, ajudava o pai, ele trabalhava, mas ele não queria entrar na festa, em parte é compreensível. Mas o pai queria que ele entendesse o porquê da festa. Aí o pai disse assim a ele: eis que te sirvo há tantos anos. Aliás, ele dizendo para o pai: e nem sequer nunca transgredi o teu mandamento. E nunca me deste nem um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, o pai, dizendo ao filho: filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo nos alegrar, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Ou seja, a raiva do outro irmão era razoável, sim. Ele disse: o senhor nunca me... Eu sempre servi aqui, eu sempre trabalhei aqui, eu nunca transgredi os mandamentos do senhor, mas o senhor nunca me deu nem sequer um bezerro para eu me divertir com os amigos. E vai esse seu filho aí devasso, o senhor recebe ele assim com tanta alegria? Tem gente que diz isso. Olha assim, diz: mas como é que eu busco a Deus? Como é que eu estou na presença de Deus e aquele ali ou aquela mal entrou e já é tão abençoada assim? É porque às vezes também faz, como diz, tudo direitinho. Mas acontece que lá no fundo, como diz, não se alegra com a vitória dos outros. Foi o caso desse aqui. Ele não se alegrou com a volta do irmão. Ele esqueceu que tinha, como diz, ligação sanguínea com o irmão. Ele aqui revoltou-se. Ele não queria participar da festa. Ele não queria participar de nada. Mas o pai aconselhou. E, como diz, o pai deu a entender que se no caso fosse ele faria o mesmo. Então ali, o pai se alegrou com a volta daquele filho, que aparentemente aos olhos humanos não mereceria uma segunda chance. Não mereceria ser tratado com tanta regalia. Não mereceria, como diz, tanto amor. Não mereceria ter uma festa para ele. Não mereceria porque até então era rebelde. Não mereceria porque o outro que era mais direito, que era mais sensato, que era mais sábio, ele estava ali, mas o pai disse: o que é meu é seu, meu filho. Mas esse seu irmão aí é como se ele dissesse: ele não tinha juízo. Ele estava morto, e glória a Deus que achamos ele, que ele voltou para casa. Ele estava perdido e foi achado. Então eis a razão porque o Senhor Deus, ele dá oportunidade àqueles que parece que é mais perdido assim. Aqueles assim que muitos olham e dizem assim: meu Jesus, cadê o juízo dessa pessoa? Meu Deus do céu. É o Senhor dando oportunidade para que venha até ele. É assim. E aqueles que estão na presença de Deus, para continuar na presença de Deus, não vão ficar sem galardão. Vai chegar mais na hora certa do Senhor. Nada adiantado, nada forçado, nada porque deu a um e acha que tem o direito de receber também. Não, tudo é no tempo do Senhor. O Senhor faz como quer, da maneira que quer.
E bom é quando é as coisas no tempo de Deus, do jeito de Deus, da maneira do Senhor Deus, que Ele faz perfeito. E aí, a bênção do Senhor vem e enriquece e não acrescenta dores. Está escrito. E esse aqui teve o privilégio de ser rico, mas sofreu. E glória a Deus que ele ainda foi inteligente, que veio até o Pai. E se tivesse morrido para lá mesmo, não teria nada. Nem a vida eterna teria. Então que o Senhor nos ajude. Rebelião não leva ninguém a nada. A pessoa se rebeliar contra Deus, porque o Senhor Deus não ajudou na hora que mais precisou, porque o Senhor Deus não fez isso, porque o Senhor Deus não fez aquilo, porque aquela pessoa foi abençoada e não eu, e não aquele. É como diz, é um perigo se rebeliar contra o Senhor. A casa fica vazia e entra o demônio e chama mais 7 e faz festa. E se a pessoa pensa que a vida vai melhorar, vai e piora. Aí eu estou dizendo isso para que as pessoas sigam a religião. Eu estou falando isso porque é bíblico, é a realidade. E procure o Senhor Jesus enquanto pode, enquanto respira. Isso é para todos nós. Porque sem o Criador, nós não somos ninguém. Sem o Criador, nós não, como diz, podemos subsistir sozinhos ou viver, porque sem Ele nada pode fazer. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Deixem, como diz, o Senhor reger a vida de vocês. Louvado seja Deus. Amém. E graças a Deus.